partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um bom domingo, um domingo de paz, um domingo de saúde, ou coisa almejada, né, que é a nossa saúde. Estamos começando aqui o nosso Viva Bem, o seu programa, sim, de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre levando a você informações que ajudem a cuidar bem e melhor do nosso maior patrimônio, que é, claro, a nossa saúde. E em tempos de pandemia, hein, gente? É o que a gente mais fala, é o que a gente mais deseja, né? Saúde! Bom, gente, o nosso Viva Bem tem um oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, o Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre os protocolos, vamos conhecer os protocolos para a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares a partir de amanhã. É isso mesmo, já está valendo a partir de amanhã, foi anunciado esta semana pelo prefeito Edivaldo Nogueira, com a secretária municipal de saúde, Vanessa Barbosa, e também com a Thaís Cavalcante, que é diretora de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Aracaju. Nós vamos conhecer esses protocolos, a própria Thaís vai conversar conosco nas notícias de saúde, detalhando aí este assunto. E também no nosso quadro Alô Doutor de hoje, nós vamos voltar a conversar com o Dr. Matheus Todi. Dr. Matheus Todi é infectologista. Nós vamos falar um pouco sobre as vacinas, né? Está aí a expectativa da população para esta vacinação, a eficácia das vacinas, mas o alerta de sempre feito pelo Dr. Matheus, e ele reforça aqui. Não é a vacina de imediato que vai resolver o problema da pandemia. Nós ainda vamos precisar continuar utilizando e fazendo uso das medidas de prevenção, cumprindo as normas sanitárias, uso de máscara, higienização das mãos, evitar as aglomerações. A gente vai continuar fazendo isso até mais adiante, lá para o ano que vem, a gente atingir a chamada imunidade coletiva. Veja, então, quanta estrada ainda a gente tem pela frente. Então, nosso Viva Bem, que está começando agora, nós vamos estar falando sobre este assunto. Eu vou a um rápido intervalo e volto já já. Dicas de saúde. Com o calor, as crianças ficam vulneráveis à desidratação. Por isso, devem usar roupas leves e beber bastante líquido. A água de coco é excelente para prevenir e tratar a perda de líquido. É rica em potássio, não tem contraindicação e sua composição, muito parecida com o soro caseiro, é uma poderosa arma contra a desidratação. Com alguns cuidados, você garante a brincadeira. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM 99,7. Viva Bem. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo! Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde.
Saúde, Rua Campo do Brito, 1056, telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem Fã. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Oferecimento da Unimed, cuidar de você, este é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Conosco também está a Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone 2106-7100. Bom, gente, daqui a pouquinho o nosso quadro Alô Doutor com o Dr. Matheus Todi. Vamos falar sobre as vacinas, a eficácia das vacinas, mas também, principalmente, o alerta que a gente tem que continuar cuidando, adotando as medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus, certo? Bom, gente, e falando nisso, nós temos as nossas notícias de saúde e eu aproveito aqui nas notícias de saúde para reforçar o seguinte: a gente fala muito no coronavírus, nós estamos, claro, em pandemia, a gente tem que falar sobre isso mesmo, tem sido este o assunto, principalmente aqui no nosso Viva Bem, um programa de saúde, mas a gente alerta para os outros probleminhas de saúde e o alerta que a gente sempre faz é em relação à dengue. Tá chovendo, de repente faz sol, olha a chuva de novo, né? Aí o que acontece? Aguinha acumulada. E a aguinha acumulada é o quê? Mosquitinho da dengue, zika, chikungunya, né? Por algumas medidas, apesar dos equipes de endemias estar nas ruas, mas as pessoas às vezes não permitem o acesso em suas residências. Claro, são alguns protocolos e cuidados. Então faça a sua parte. Aproveita você que está em casa, dá uma olhadinha se não tem uma aguinha acumulada, se tem lá uma sujeirinha de alguma coisa que pode acumular uma aguinha para ser criador do mosquito da dengue, tá certo? Porque dengue também mata a gente, também mata. Então vamos continuar fazendo a nossa parte, cuidando também da limpeza do ambiente doméstico, também da nossa cidade, das ruas também, tá certo? Bom, vamos às notícias de saúde. Nas notícias de saúde, a gente vai ouvir a Thaís Cavalcante, ela é da Secretaria Municipal de Saúde e nós vamos ouvir as informações que ela nos traz, ela como diretora de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, sobre os protocolos sanitários para a retomada das aulas presenciais aqui em Aracaju, que começam já a partir de amanhã. Então, senhores pais, por favor, família, as instituições, todos nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que cuidar, a gente tem que manter a higienização das mãos, o uso da máscara é primordial e a higienização das mãos para evitar aí, tentar brecar esse crescimento terrível dessa doença nesta segunda onda. Vamos ouvir detalhes desses protocolos para a retomada das aulas. Notícias de saúde. Notícias de saúde. Isso, a Secretaria de Saúde, ela lança o protocolo sanitário, tá, para as escolas particulares e públicas. Então é um protocolo único que deve ser atendido por todas as escolas. É importante agora porque 18 de janeiro a gente já tem a liberação para que as escolas particulares comecem suas aulas. Então a gente vem intensificar isso, só que apesar de ser uma ação já que vem sendo trabalhada desde quando foram editados os decretos estaduais e municipais de liberação do início dessas aulas lá em dezembro, para que todas as escolas se preparassem seguindo as orientações mínimas necessárias para que a gente consiga ter um ambiente protegido e que diminua a transmissão ou o contágio da doença nas escolas. Então, o nosso protocolo ele é dividido em 2 pontos principais, que são as medidas
medidas institucionais, que são separadas em 7 medidas, que são as medidas direcionadas aos donos das escolas mesmo, aos coordenadores, nas ações específicas que eles precisam fazer nas suas escolas, passar para os responsáveis dos alunos e ainda capacitar também os alunos para que sigam todas as orientações. Então, essas medidas são as 7 principais. Medidas educativas, onde engloba aí toda a questão de educação que está inserida no contexto da transmissão do Covid, desde o aluno até na educação, na pedagogia realmente trabalhada, aos seus colaboradores, aos pais, aos responsáveis desse aluno, principalmente na questão da importância do retorno desse aluno da sala de aula para sua casa, né? A gente orienta que peguem seus filhos e levem diretamente para casa, tirem a farda, tomem um banho, antes deles entrarem em contato com seus familiares, principalmente os mais idosos ou com comorbidades, que na pandemia, nessa nova doença, vem se apresentando em proporção mais grave, seja na doença ou até em número de óbitos, né? Que mais realmente adoeceram. Então, nós temos as medidas educativas, nós temos o distanciamento social, a importância da separação das cadeiras, da organização dos horários de intervalo, das entradas e saídas na escola também, com rodízio nesses horários, para que eles consigam diminuir a aglomeração de crianças, de pessoas, e permitindo, desta forma, não ter a transmissão. O uso da máscara, nós colocamos como um ponto importante, que nós sabemos que a transmissão da doença é através das gotículas que saem. Então, todos precisam usar máscara nesse contexto para que evite essa transmissão. Nós sabemos que muitas pessoas, 80% das pessoas podem ser assintomáticas, não ter feito o exame, estão com o vírus e podemos estar transmitindo. Então, todos os cuidados eles precisam ser redobrados e o uso da máscara é muito importante nesse momento. Um ponto importante é a limpeza e desinfecção de todos os espaços e dos materiais de uso comum das escolas, né? Entre os intervalos, tem uma equipe para fazer a desinfecção dos banheiros muito mais de bebedouros, toda a orientação que deve ser dada para as crianças nesse momento também, e a desinfecção mesmo, a limpeza mesmo de responsabilidade da escola. O controle de temperatura, então a orientação também, todos os dias, entrada e saída da escola, o controle da temperatura, tanto dos alunos quanto dos colaboradores, quem trabalham lá. São várias orientações em cada tópico desse que nós colocamos como orientação para a escola desenvolver qual mais se adequa no seu espaço escolar. Porque nós sabemos que temos escolas de pequeno porte, médio e grande porte. Então, algumas sugestões também são para melhorar mais ainda essas de médio e grande porte, como o caso de abertura de novas entradas e saídas, a regularização dessa entrada para que não tenha fluxo de pessoas ao mesmo tempo entrando e saindo no mesmo espaço, e aí a gente tenha aglomeração e possa ter a transmissão da doença. Outro ponto importante que nós focamos foi que dentro da escola possa ter um espaço que a gente vai chamar de isolamento, porque nós sabemos que a criança, o adulto também, sai bem de casa, não tem febre, na hora que entra passa a temperatura, não tem febre, mas no decorrer da aula essa criança tem alguma indisposição, seja lá o que for, e aí apresente um pouco de febre, vômito ou diarreia, que querendo ou não também são sintomas que a gente pode pensar, porque nós estamos nesse momento de Covid, então precisa ter todo o cuidado que se isso acontecer no decorrer da aula, a gente tenha um espaço para que essas crianças, esses colaboradores, esses professores, funcionários possam ficar isolados até a chegada de um familiar para levar essa criança ou de um familiar para levar esse colaborador também para casa. E com o cuidado que toda vez que utilizar e que essa pessoa sair, fazer toda a desinfecção do espaço para que a gente não permita que continue a transmissão. Seja a doença qual for, né? Porque até o momento é uma suspeita, a gente não sabe ainda se é, mas nós vamos tratar como se fosse. E um ponto importante também é o transporte escolar. Apesar de não ser tão responsabilidade da escola, mas algumas escolas elas têm o seu transporte escolar próprio também que oferece, mas existe o transporte escolar que a escola precisa também dar essa orientação aos donos desses transportes, em todos os cuidados inerentes a dentro desse espaço, como levar essas crianças e trazer para que essa transmissão não aconteça também dentro dos espaços. Então, esses são 7 pontos principais que são institucionais, nós estamos classificando como de responsabilidade da escola.
da escola, dos professores e dos responsáveis dos alunos, porque não é só na escola que a gente vai aprender, o aluno já vem de casa, ele precisa aprender para levar para casa, e os pais precisam cobrar isso deles e também passar essa orientação. Nós vamos completar quase um ano de pandemia, então as orientações específicas de distanciamento, uso de máscara, lavagem de mãos, cuidados no tocar do olho, do rosto, elas vêm desde de março. Então a gente precisa estar no hábito da gente isso, para que a gente consiga evitar essa transmissão. E a outra medida, o outro ponto do nosso protocolo são essas medidas individuais. São essas medidas, como eu falei, que nós estamos desde março aprendendo a conviver com elas e tendo que conviver com elas para que a gente não tenha adoecimento. A probabilidade da vacina chegar, ela tá em cima mesmo, do governo federal liberar a vacina. Nós sabemos que as vacinas que foram produzidas nesse momento emergencial não tem orientação para crianças nem adolescentes, então é bom ver isso, porque a gente vê muito pai e mãe dizendo: só vou mandar meu filho quando tiver vacina. Beleza, as escolas estão oferecendo estudo remoto e estudo presencial, a grande maioria das escolas. Mas é bom os pais entenderem, todo mundo entender, que a vacina ela foi construída na forma emergencial. Então, primeiro ela pega para os adultos e vai fazer uma avaliação da reação dessa vacina, para aí sim se ter segurança se vai aplicar em crianças e adolescentes. Então, a média da vacinação que foram construídas de todos os laboratórios, a maioria não pode ser aplicada a crianças e adolescentes menores de 18 anos, e temos 2 menores de 16 anos, mas isso vai depender de qual a vacina o governo federal vai adotar, vai comprar, para que se distribua para os estados e municípios. E quando você toca nessa questão da vacina, mesmo ela sendo distribuída, até ela gerar toda a imunidade no organismo, ainda vai levar tempo e é necessário continuar com esses hábitos de segurança. Isso. O uso da máscara, ele veio para ficar. Então, assim, mesmo com a vacina, mesmo com as 2 doses, que é o que veio realmente produzido para que você tenha proteção, primeiro, nós temos que ver qual é a eficácia dessa vacina para a gente tentar entender qual o número da população que precisa ser vacinado para todo mundo estar protegido. E mesmo assim, nós estamos vendo uma variação muito grande, uma mutação muito grande do vírus, onde várias cepas estão aparecendo, e cada vez que ela aparecer, você não tem a proteção da anterior, então você pode adoecer novamente. Então, o uso da máscara, ele vai continuar assim, não sabemos se por 2, por 3 anos, até efetivamente a gente ter uma proteção maior, uma garantia maior dessas vacinas produzidas, que tenham uma forma de proteção. Importante a gente ver nas primeiras avaliações que ele até pode não evitar de você ter a doença, mas ele evitou óbitos, né? Então, as vacinas estão provando que evita complicações e óbitos. Então, é importante muito, realmente, a vacinação, a vacina chegar para todos, para todas as faixas etárias, para que a gente tenha um pouco mais de segurança em relação a complicações e óbitos que ela possa nos oferecer enquanto proteção. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM 99,7. Viva Bem. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo! Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Clínica Integrada Olmo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Olmo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica.
Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. FM é muito mais. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem Fã. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem e agora com o nosso quadro Alô, Doutor. Alô, doutor. Bom, gente, e recebendo gentilmente para um bate-papo conosco, já está na linha Dr. Matheus Todd, infectologista. Agradeço a gentileza de conversar conosco. O Dr. Matheus Todd, que é infectologista, é professor do curso de medicina da Universidade de Tiradentes, está em férias, né? Mas gentilmente atende o nosso convite para conversar conosco nesse momento de muita expectativa em relação à distribuição e aplicação das vacinas. Mundo, países já começaram, mas o Brasil ainda está aguardando. O Dr. Matheus Todd nos fala também, enquanto médico infectologista, essa expectativa para esta vacina. Bom dia. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes. E realmente é uma grande expectativa que a gente tem nessa autorização e realização da vacinação na nossa comunidade, porque talvez essa seja a grande arma que a gente tenha para tentar acabar de uma vez com essa pandemia, né? Uhum. Doutor Matheus, agora uma das coisas que se questiona e que vem se discutindo ao longo desta semana em relação à eficácia da vacina. Temos muitas vacinas, né? Duas a serem aqui distribuídas, o Ministério negociando aí com outros laboratórios, enfim, mas a que a gente tem ouvido mais falar da Coronavac. Eu queria que o senhor pudesse falar das vacinas em relação, na sua opinião, em termos da nossa realidade. E a questão da eficácia da vacina. 50,38%, né, a eficácia nesse caso da Coronavac. Mas, enfim, explique para a gente o que seria essa eficácia. A gente tem algumas vacinas, né? A gente não tem só a vacina que é por esse laboratório chinês, que é a Sinovac, nem da Pfizer, da Pfizer AstraZeneca, da Oxford. A gente tem algumas vacinas, algumas possibilidades de vacinas, 5 ou 6 já em fase final de estudo e para pré-autorização. A particular, a vacina que o Instituto Butantan de São Paulo terminou sendo parte do estudo, que é a vacina da Sinovac, que é uma grande empresa chinesa já habituada a fazer vacina, é uma vacina que a gente tinha e tem muita expectativa, porque é uma vacina que é feita com a técnica já conhecida, que chama vacina de vírus atenuado, ou seja, a gente utiliza um vírus mais fraco, que não seja capacidade de gerar doença, e é uma vacina barata, fácil de a gente estocar. Então isso tudo deixa a gente muito, cria muita expectativa sobre essa vacina. O que acontece é que a vacina tem uma imunogenicidade, ou seja, uma capacidade de gerar defesa um pouco menor do que a gente achava. Então acreditava até 90%, depois 80%, e hoje a gente sabe que é acima de 50%. O fato dela ser um pouco menos eficaz, ou seja, em uma população controlada, ela tem menor capacidade de proteger, não torna ela uma vacina inviável. A gente tem vacinas na nossa comunidade, como por exemplo a vacina da tuberculose, que não tem uma grande uma capacidade de gerar, então de 50% a 60%, e não por isso a gente não consegue controlar a tuberculose com a BCG. Então, o fato é que essa vacina ela é capaz de, pelo menos, evitar que 50% das pessoas vacinadas não tenham forma grave ou não morram. Então, se a gente considerar que os vulneráveis, pessoas acima, principalmente pessoas acima de 65 anos, se eu conseguir vacinar todo mundo, eu digo assim que eu tenho uma certeza de que, próximo a isso, de que pelo menos 50% dessas pessoas que foram vacinadas não vão ter formas graves ou não vão morrer. Então, isso é algo relevante e o fato dela ser menos imunogênica não torna ela inviável. Realmente, só se tivesse uma imunogenicidade muito baixa, muito menor de 50%. Outra coisa que talvez inviabilizaria essa vacina seria se ela tivesse algum risco grave, ela
determinando efeitos colaterais muito graves. E o que a gente não viu, então, todas essas vacinas que estão para ser autorizadas ou já foram autorizadas são vacinas seguras. Então, a gente tem vacinas seguras, algumas com maior, outras com menor capacidade de gerar defesa, mas que todas elas são válidas e são seguras. Então, sim, apesar de ser uma vacina que tem menor capacidade de gerar anticorpos, é uma vacina extremamente segura, uma vacina muito barata e uma vacina muito viável para a gente, a vacina a Coronavac, né? A vacina da Sinovac. Uhum. Então, isso já nos deixa tranquilos. Então, pelo que o senhor nos relata, as pessoas sempre ficam muito preocupadas com essa história desse percentual, mas isso nos dá uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, de controle da doença, né? A partir do momento em que um número de pessoas, porque não serão todas as pessoas vacinadas agora, né? Pelo plano de vacinação, nós teremos os idosos, o grupo de risco, os profissionais que estão na linha de frente, as pessoas com comorbidades, existem alguns critérios. Então, aplicando nestas pessoas, a gente já passa a ter uma situação, podemos dizer, de controle da doença ou não ainda? Não. As pessoas confundem um pouco. Primeiro, lembrar que vacina não é cura, vacina é profilaxia, é prevenção. Eu sei que a maioria dessas vacinas elas são dadas em 2 doses, com intervalo de 30 dias. Então, e que após a segunda dose eu vou ter aí, depois de 2 a 3 semanas, uma quantidade de anticorpos significativa no organismo. Então, a gente teria aí bons 45 a 50 dias após a primeira dose, repetindo a segunda dose com 30 dias e depois esperando os 15 dias para ter anticorpos de proteção real. E a gente sabe que vacinar 1 a 2 pessoas não adianta nada. A gente sabe que para uma epidemia, a cadeia de transmissão da epidemia ser quebrada, eu tenho que ter uma vacinação de um percentual relevante da comunidade. Não se tem um número exato, mas estima-se que mais de 70% da população. Então, olha as contas. A gente tem uma vacina que, teoricamente, era para começar em janeiro, mas tudo indica que vai começar lá para final de fevereiro. Sim. Vou ter que vacinar 70% das pessoas vulneráveis, ou seja, basicamente os idosos acima de 65 anos. E eu vou ter que fazer, depois que vacinado, eu vou ter que esperar aí 50 dias, porque eu vou ter que repetir essa dose por 30 dias, depois esperar mais 15. Então, para a gente pensar no melhor panorama, se a gente começar agora a vacinar no começo de fevereiro e tudo der certo, eu vou começar a ter uma situação próxima ao controle lá para junho ou julho. Então, até lá, a gente tem que deixar as pessoas vivas, né? Até lá, a gente tem que adotar as medidas que a gente sabe que podem reduzir a transmissão e podem evitar que o vírus chegue nas pessoas mais vulneráveis, que é basicamente aquelas mesmas medidas que a gente tem usado desde o começo, que é evitar aglomeração, usar máscara e álcool gel. Então, início de vacinação não é a declaração que a pandemia acabou. É o início de uma tentativa de parar a epidemia. Isso só vai dar certo se a gente vacinar adequadamente, se vacinar a quantidade correta de pessoas, se a vacina chegar em todos que precisam e que até lá a gente adota as medidas de proteção. Então, ainda há um longo caminho para a gente pensar em um controle dessa pandemia. Olha só, gente, como as coisas não são assim tão fáceis, né? Como estávamos aqui aguardando e todos nós torcendo para que a chegada da vacina, nós já estaríamos com tudo aí solucionados e tranquilos. Nós estamos conversando com o Dr. Matheus Todi. Dr. Matheus Todi é médico infectologista, professor do curso de medicina da Universidade de Tiradentes, atento, né, desde o início dessa pandemia, conversando com a imprensa, esclarecendo, tirando dúvidas e gentilmente conversa. Interrompe aqui só um instantinho suas férias aqui para pelo menos conversar conosco, porque mesmo em férias não tem como se desligar deste assunto tão importante. E ele que está conversando conosco em nome da Unimed. Cuidar de você, este é o plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Olá pessoal, aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer. Hoje eu vou falar de uma coisa muito delicada. Eu quero que você abra seu coração,
para essa dica que eu vou dar hoje, tá legal? Eu vou falar aqui sobre o body shaming, que é a vergonha do corpo. Tem acontecido muito isso aí. Com a divulgação das atividades e com a internet aí à mão de qualquer um, todo mundo tá vendo o corpinho sarado, todo mundo tá vendo gente malhada, todo mundo tá vendo gente treinando e isso tudo mais. Mas quando ele vai lá, se olha no espelho, aí ele não tá, né, cara? Não tá na sua melhor forma, ou pior ainda, não está em forma. Ou engordou demais, ou emagreceu demais e não gosta do que vê no espelho. Qual é a saída? Chega de disfarce, chega de desculpas e chega de mentir e fingir para si mesmo, tá legal? Isso requer atitude, força de vontade, determinação e agora vem a dica: apoio. Você vai precisar de apoio. Não enfrente essa guerra sozinho. É uma guerra injusta, é uma guerra desleal, é uma guerra onde você tende a perder. Por isso você precisa de apoio. Você pode ir muito longe sozinho, mas você pode ir muito mais longe com pessoas que te apoiem. Como dizia o Tim Maia, vale tudo. Nutricionistas, educadores físicos, médicos, spas, psicólogos, terapeutas e tudo que você puder lançar mão para você conseguir reverter esse quadro. Mas se a grana tá curta e mesmo assim você quer vencer essa guerra, então a sua melhor arma é a força de vontade. Você vai precisar de muita força de vontade e de motivação. O que é que vai te motivar a conseguir vencer essa guerra, a conseguir passar por essa fase na sua vida? É a força de vontade. Ela é que vai dominar. Se você mandar para a cabeça, como eu já disse numa dica aqui uma vez, o importante é você ter foco. Então aí você vai conseguir os resultados que você espera. Mas se você ainda não tem os apoios de que você precisa, acredite, eles virão ao longo do processo. Até porque aqueles que só sabem criticar, só sabem falar mal, terão que ver o seu progresso e engolir as próprias palavras. E aí, você topa o desafio? É assim, você procure apoio. Primeiro, vá atrás de apoio, converse com as pessoas que você ama, que sabe que amam você, para que você tenha garantido um ombro amigo quando você estiver naquela fase de titubear, ficar em dúvida, pensar em desistir, meio que querer deprimir, não. Tenha esses apoios todos à sua mão, não abra mão deles, faça uso, converse, pergunte, se informe. Hoje a informação está a um clique de você. E não desista porque vai valer a pena. Você vai superar o seu problema e acredite, você será modelo e exemplo para várias outras pessoas que você conhece a seguirem o seu exemplo e também a vencerem a guerra, ok? Topou o desafio? Então siga a dica do personal e viva bem! Viva Bem. Bom, voltando aqui, doutor Matheus Todi, então, como ainda nós temos um longo caminho pela frente, é difícil a gente garantir, mesmo iniciando dessa forma que o senhor está falando, porque a gente vê tantos adiamentos, as questões, reuniões da Anvisa, com os institutos, laboratórios, enfim, até dar tudo ok. E o início da vacina, de um primeiro grupo, depois a segunda dose, e até então, para a gente então atingir a chamada imunidade coletiva, imunidade de rebanho, a gente poderia dizer que isso lá para o final do ano poderia ser assim? Ou eu estou enganado? Sim, infelizmente sim. Alguns autores ainda estimam que é 1 ano ou 1 ano e meio. Imagine a situação, né? 1 ano. Então, o que vai deixar a gente, assim, praticamente ou relativamente tranquilo até a gente alcançar essa unidade de rebanho é a adoção de medidas que a gente já conhece. Uhum. Então, como um dos fundadores da Anvisa falou em entrevista recente, já temos a vacina, ótimo, já temos a primeira etapa aí da tentativa de controle. Agora, a gente tem que garantir que as pessoas estejam vivas até receber a vacina. É uma situação drástica, a gente está enfrentando, não é o final da pandemia, a gente talvez esteja no meio da pandemia e talvez no ponto mais crítico. Então, não adianta a gente tentar vacinar e estar mantendo medidas de flexibilização. Recentemente teve flexibilização até de estádio de futebol no Rio de Janeiro, no momento que a gente tem, cada dia que passa a gente quebra novo recorde de mortes de infectados por dia, certo? Então, o Reino Unido começou a vacinar
há quase um mês e decretou semana passada lockdown até o final do mês. Então, ou seja, a gente está assim, realmente adotando medidas meio estranhas. Não tem uma boa saída se a gente atrasar a vacina e, paralelamente, não está adotando medidas de restrição, não está tendo cuidado para que as pessoas, enquanto não sejam imunizadas, não sejam infectadas, ou se forem infectadas, tem uma garantia que vão ter um leito do hospital. Então, a gente realmente está numa situação muito frágil, assim, muito delicada, e o que assusta um pouco é que as pessoas, sejam pessoas leigas, a população, sejam pessoas administrativas, os nossos governantes, estão levando a situação com uma relativa tranquilidade, um relativo desdém, que isso não é saudável. Infelizmente, se a situação começa a continuar dessa forma, até a gente alcançar uma possível imunidade de rebanho, muitas pessoas vão morrer. Que muito triste a gente ver isso, porque eu me recordo que nossa última entrevista, algumas pessoas leram entrevistas suas, ouviram aqui conosco também, mas olha, doutor Matheus está muito duro nas declarações, enfim, mas são declarações realistas. Nós tivemos o período de eleições, nós depois tivemos as festas de final de ano, né? E tá vindo aí um feriadão de carnaval. Então, as pessoas, só porque o fato de existir uma vacina, né, ou até independente disso, né, elas estão assim relaxando, elas estão desrespeitando as normas, as medidas sanitárias. E, como o senhor disse, isso é preocupante, né? Nós estávamos numa situação estável, o Sergipe já não está mais, outros estados aí, pessoas sem conseguir leitos de UTI, sem ter profissionais para atuar. Às vezes você tem a estrutura, mas você não tem, né, a mão de obra, os recursos humanos com essas pessoas. Então, o alerta que o Dr. Todd faz aqui, mais uma vez, é muito importante. Então, depende de nós, né, Dr. Todd? Só de nós. Depende de nós, a gente tem que assumir essa responsabilidade. E, assim, parecem palavras duras, pessimistas, mas, infelizmente, é uma realidade. Eu seria o primeiro, e quero ser o primeiro a falar, ele estava errado. Infelizmente, é porque a gente segue um roteiro de pandemia que vem da Europa, e a gente vê o que está acontecendo lá, e a gente vê as medidas que estão dando certo e que estão dando errado. Então, a gente, infelizmente, tem que ter cuidado para não repetir os erros dos outros. E espero que tudo seja ocorrendo da melhor forma possível, mas nesse exato momento é um momento de cuidado, é um momento da gente estar não flexibilizando, assim, redobrando o cuidado, porque a gente não quer ver mais pessoas morrendo, não quer ver mais pessoas indo a um hospital não tendo um leito, e de forma alguma também não quer ver mais a economia sofrendo, mas isso requer um cuidado dobrado. Quanto mais a gente governo se empenhar em autorizar e em vacinar o quanto antes a população, e quanto mais o governo restringir, nós estamos no momento para falar em lockdown e não para falar de flexibilização, e quanto mais a população seguir essas orientações, é mais provável que a gente consiga alcançar um fim da pandemia com menos perdas possíveis, né? E quanto antes essa fim de pandemia vai chegar. Então, não é ser duro por ser duro, e sim ser duro para que a gente, na frente, consiga ver que a situação passou da melhor forma possível. Uhum. Dr. Todd, uma pergunta que é sempre feita, eu ouço muito, e claro, para nós leigos também, nós vemos aqui vários laboratórios no mundo inteiro, né, pesquisando e produzindo vacinas. A gente tem Moderna, a gente tem aí a Oxford, a gente com a Coronavac, tem da Moderna, tem a Sputnik, e aí vai, tá? Aí as pessoas ficam imaginando que mais adiante, de repente, a gente tenha mais de 1, 2 vacinas, né, sendo distribuídas, vamos dizer aqui, pelo próprio Ministério. Não sabemos, enfim. Aí algumas pessoas perguntam, mas se eu tomar a Coronavac, outra pessoa vai e toma da Oxford, o outro toma uma Sputnik, enfim. É a mesma vacina? Ela tem a mesma eficácia? Ou não, doutor?
doutor Matheus? Na verdade, a finalidade da vacina é proteger você, é produzir anticorpos contra o vírus. Então, todas as vacinas vão ter o mesmo fim, que é produzir anticorpos. A forma com que ela produz anticorpos é diferente. Então, eu posso expor o paciente a um vírus fraco, que não é capaz de gerar doença, mas é capaz de gerar anticorpos, que é o caso da vacina da laboratório chinês Sinovac, que é a Coronavac, que é uma das formas mais antigas que a gente tem de induzir anticorpos, de fabricar vacinas. A da Pfizer e da Oxford, elas têm uma forma diferente, uma forma genética, talvez mais segura, mas é uma forma ainda pouco realizada, ou seja, são vacinas pioneiras, mas o objetivo final é produzir anticorpos. Fato todos os estudos são feitos para que eu tome 2 doses, né, que geralmente são 2 doses da mesma vacina. Então, não vai ter uma pessoa tomando dose de uma e depois de uma outra. Então, as pessoas vão ter que tomar 2 doses da mesma vacina, até porque a gente não sabe se 2 doses de vacinas diferentes se garante imunidade. Ah, Matheus, mas se eu tomar de uma e a outra pessoa tomar de outra, quer dizer que a que tomou da Oxford, lá que tem 80%, 70%, vai estar mais protegida do que a que tomou da Sinovac, Coronavac, que é 51%. Não necessariamente. Quando a gente fala em eficácia, a gente fala em uma população controlada. Eu pego algumas pessoas e aquela pessoa, aquele número de pessoas, ela vai receber e depois eu meço o quanto daquelas pessoas desenvolvem anticorpos ou não. Na população, a gente fala já de outro termo, efetividade, não é necessariamente o mesmo. A eficácia garante o mínimo. Pode ser que na população a vacina Coronavac tenha a mesma efetividade da vacina da Oxford, ou seja, todas as pessoas têm mais ou menos a mesma imunidade. Então, esses dados de eficácia, ou seja, esses dados de estudo, eles mostram assim, minimamente 50% das pessoas que tomarem vão estar livres de formas graves, ou minimamente 1%. Mas isso na vida real pode ser que quem tomou uma vacina ou outra tenha efetivamente, ou seja, na vida real, a mesma proteção. Entendi. E por isso que a gente fica sempre, por conta disso, ouvindo. Uma tem eficácia, como, por exemplo, a Coronavac foi divulgada a eficácia de 78% para a prevenção de casos leves de Covid e 100% para casos graves no estudo. Agora, a eficácia global foi de 50,38%. Então, isso significa, traduzindo aqui para os nossos ouvintes, doutor Matheus. É que quando a gente fala da eficácia primeiro, essa eficácia do estudo, ela varia em determinada população. Por exemplo, aqui a gente teve uma eficácia global de 50%, em outros países teve 90%, 70%. Então, quando eu falo que ela tem uma eficácia global, por exemplo, de 50%. Então, eu estou garantindo que pelo menos 50% das pessoas que tomarem essa vacina, elas vão estar protegidas, principalmente de formas graves, ou de hospitalização, ou de morrer da doença, certo? Sim. Então, imagine, isso é um número importante. Vamos supor que dessas pessoas todas aí da UTI, se elas estivessem vacinadas, eu teria 50% a menos de pessoas na UTI, ou dessas pessoas todas morrendo, 1.000 pessoas morrendo por dia, se elas estivessem vacinadas, seriam 500. Então, isso é importante. Então, essa eficácia está garantida assim, o mínimo de pessoas que vão estar protegidas, considerando que elas sejam adequadamente vacinadas. Mais uma vez, isso é o mínimo e isso é o que foi visto em uma pesquisa controlada. Pode ser, não é absurdo, que quando a gente começar a vacinar a população, eu veja que a efetividade, ou seja, a proteção real na vida real, seja maior que isso. Certo. Então, ou seja, a intenção e o objetivo, e por isso a importância, então, das vacinas, é que aí, mais adiante, a gente reduza isso e passe, de repente, a Covid-19 a ser como se fosse uma gripe. Quando as pessoas hoje tomam para influenza, o H1N1, você vai tomando e aí você vai diminuindo a gravidade. Não significa que tenham pessoas, claro, que ainda podem, a depender do estado de saúde delas, evoluir para uma pneumonia, uma coisa assim, mas outras não, porque elas tomaram a vacina, então não vai ser tão grave como a gente vê hoje, né? O que acontece quando a gente toma sempre as vacinas para gripe, de prevenção, não é isso?
Isso assim, o que acontece é que a vacina, o que vai determinar se eu vou precisar vacinar anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 5 anos, pra você lembrar, a vacina do tétano a gente dá a cada 10 anos, a vacina da pneumonia do idoso a cada 5, a vacina da gripe a cada 1 ano. Então o que vai depender é a capacidade desse vírus mudar de forma significativa para que essa vacina não tenha mais efeito. Se a gente considerar, por exemplo, assim, claro que pode ser que a gente precise tomar anualmente, pode. Isso a gente vai descobrir só quando começar a vacinar e ver que as pessoas estão protegidas ou não. Mas se a gente considerar a história recente, o coronavírus ele teve 3 grandes mutações, 2002, 2012 e 2019. Ou seja, demorou 10 anos para ter uma forma muito diferente do coronavírus, apesar dele estar mudando todo dia, certo? A gente tem variantes aí, novas sorovárias, novas cepas aí, todo dia tem uma nova, a gente viu algumas, mas elas são diferenças muito pequenas de um vírus para outro, e a vacina não deixa de pegar o anticorpo produzido pela vacina, também protege contra essas novas cepas. Então, se a gente considerar quanto a essa história recente do coronavírus, na mutação, pode ser que a gente precise, por exemplo, uma vacinação a cada 5, cada 10 anos, mas isso a gente vai, infelizmente, a gente vai ter que só ver só com observação clínica, né? A gente vai ter que ver como é que vai se comportar esses pacientes vacinados. Mas o fato é que o vírus não vai desaparecer, a gente visa o que a gente tem com a vacina, principalmente com as medidas de isolamento, a gente sair num período de pandemia, ou seja, que a gente tenha casos de coronavírus acontecendo eventualmente, mas que a população, a maior parte dela esteja segura e a gente possa voltar a um estado de vida próximo ou mesmo igual ao normal. Então o objetivo é o controle da pandemia, né? O vírus não vai parar de existir, ele vai acontecer como às vezes acontece surtos de H1N1, às vezes acontece surtos de sarampo, está acontecendo, de catapora. Então que a vacina o vírus se torne um evento, mas não tão difundido, tão disperso na comunidade, né? Entendi. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Matheus Todd, que é infectologista, e já até encerrando e deixando aqui como mensagem, agradecendo mais uma vez a gentileza, Dr. Matheus, de conversar conosco, para a gente ir esclarecendo, porque quanto mais a gente conversar, sempre conversar, e principalmente agora com a questão da vacina, da vacinação, então a importância de retratar o quanto ela é importante, o quanto ela é bem-vinda, né, que chegue o quanto antes, mas que as pessoas, como disse o Dr. Matheus, ela não é a solução definitiva. A gente vai continuar convivendo com eles, porque ainda vai levar um longo tempo para que aí tudo isso seja estabilizado. E aí a necessidade que a gente incorpore esses hábitos de proteção, né, Dr. Matheus, que o senhor defende há tanto tempo, né? E nós vamos precisar ainda continuar usando a máscara, que as pessoas continuem respeitando essas normas sanitárias, né? A gente tem que lembrar que no atual estado a gente tem que, claro que a gente tem uma perspectiva de melhora no horizonte, mas até lá a gente tem que ter muito cuidado. Então, vacinas, todas as vacinas que estão sendo validadas, estão sendo circuladas no mundo, que estão sendo autorizadas, qualquer uma delas vale a pena, qualquer uma delas é segura e vai garantir alguma proteção. Mas até lá, a gente tem que lembrar que até que a vacina consiga alcançar todos e consiga gerar uma defesa na comunidade, eu tenho que ter muito cuidado com as medidas, tem que adotar cada vez mais as medidas de proteção, como evitar aglomerações, usar máscara adequadamente, ter uma higiene criteriosa das mãos, seja com água, sabão, seja com álcool gel, para que, como eu falei, a gente consiga abreviar o máximo possível essa pandemia e, no final de tudo, a gente consiga olhar para trás sem muitas perdas, né? Sem muita dor. É verdade. E até para concluir de verdade, lembrando que amanhã está retomando as aulas nas escolas particulares. Foi divulgado, já ouvimos mais cedo aqui, os protocolos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em Aracaju. Então, aí a gente aproveita esse recado aqui, porque são as crianças, elas nesse primeiro momento, elas não serão vacinadas, né? Ainda não se sabe em relação a isso, né, doutor Matheus? E aí, então, os cuidados com essas crianças nas escolas, por serem
né? De repente, e as pessoas assintomáticas, jovens assintomáticos, enfim, é um cuidado que também é uma atenção que merece ser redobrada, vamos dizer assim, uma atenção maior por parte de pais e escolas, né? Lembrar que as crianças, os jovens, principalmente as crianças, são talvez os grandes portadores assintomáticos. A grande maioria não vai ter sintomas ou vai ter sintomas muito leves, mas eles podem fazer com que o vírus chegue na casa de uma pessoa que seja vulnerável. Então, casos graves em crianças são casos pontuais, casos relativamente raros, mas acontecem também. A gente não pode estar expondo as pessoas intencionalmente ao risco, mas a criança é realmente o grande carreador assintomático da doença. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado com essa volta às aulas, e caso a situação não melhore ou piore, é uma possibilidade. Espero que todas as pessoas que tenham esse poder de voto e de veto, estejam bem vigilantes quanto a essa possibilidade de a gente ter que reendurecer as medidas de isolamento e até mesmo voltar a restrição às aulas, mas que esse retorno às aulas seja muito cuidadoso, obedecendo os protocolos, observando cada caso e tendo muito cuidado para que essas crianças não sejam expostas por descuido, ou que essas crianças, mesmo assintomáticas, não levem esse vírus para casa e não alcance algum paciente que possa desenvolver forma grave, né? Verdade, sim. Dr. Matheus, muitíssimo obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso Viva Bem, nosso programa aqui na FAM FM, pela gentileza de sempre. Parabéns por seu trabalho. E nós sempre agradecemos e parabenizamos mesmo os profissionais de saúde, porque ao longo de toda essa pandemia, ainda mais para frente, têm sido os nossos anjos da guarda em linha de frente nesse enfrentamento dessa terrível doença. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade, em breve, com certeza. Um abração. Obrigado a todos, obrigado a você pela oportunidade, Magna, e saúde a todos. Obrigada, então, Dr. Matheus Todd, infectologista. Bom, gente, então aí, Dr. Matheus Todd passando todas as orientações, resta você continuar fazendo a sua parte. Depende de nós a luta para vencer esta pandemia e o coronavírus. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Fiquem aí com o FAM Brasil. Aproveitem um bom domingo com paz, com muita saúde e cuidado. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. A FAM FM apresentou Viva Bem com Magna Santana. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.